Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, de uma forma bem simples para que todo mundo compreenda bem esse processo. E também de ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para a entidade Lar Três Irmãs. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para esse canal. Clique no joinha, é o like, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Vocês que estão chegando agora no canal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O canal já tem mais de 260 vídeos, muitas informações, muitas ilustrações para que você consiga cultivar as suas plantas com maior informação, com um pouco mais de dados, tá? Para melhorar efetivamente o seu cultivo. Eu tenho aqui 15 playlists de vários assuntos: substrato, adubos, corretivos, ambiente de cultivo, rega e muito mais. Se vocês puderem assistir os outros vídeos também nos playlists, eu vou deixar aqui no izinho, tá? Seria muito interessante. Hoje iremos responder as perguntas da semana. Perguntas muito interessantes, com relação ao bocache, outros adubos. Assista até o final do vídeo que você vai captar muitas informações importantes. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, E aqui o capítulo de classificação das espécies. Essa seção só existe porque vocês encaminham as suas perguntas, tá certo? Então, eu selecionei 5 perguntas, mas são várias perguntas, tá certo? Então, algumas a gente transforma inclusive num vídeo integral, ok? Continue mandando as suas perguntas, que ajuda bastante esse canal. No final a gente vai falar de um sorteio. Fique até o finalzinho que a gente vai falar de como que vai funcionar esse sorteio. A primeira pergunta, muito interessante e muito importante, tá certo? A pergunta é o seguinte, é sobre o bocache, A água clorada, essa da torneira, pode influir negativamente na ação do bocache? Essa pergunta realmente é muito importante, Porque o bocache, eu acho que todo mundo sabe, Quem não assistiu os meus vídeos sobre bocache, eu tenho uma playlist, eu vou deixar aqui no izinho, sobre adubos, e corretivos. E dentro desse playlist já tem mais de 40 vídeos. Tem alguns vídeos sobre o bocache. Seria muito interessante que vocês dessem uma olhada também, ok? É só clicar nesse izinho, tá certo? Vocês vão ver, tá, a quantidade de vídeos, sobre adubos e corretivos. Bom, o bocache, ela é um adubo biológico e principalmente ela contém fungos e alguns bocaches até bactérias benéficas, tá certo? E quando você aplica qualquer produto químico, no caso água clorada, se essa água realmente tiver uma quantidade maior de cloro, ok? Ela pode sim afetar negativamente, até eliminando, os fungos e as bactérias benéficas, tá certo? Então eu sempre recomendo, tá, que quem usa, por exemplo, água de torneira, se essa água não tiver a caixa, reservatório, que você espere, tá, pelo menos um dia, para que o cloro evapore, tá certo? Aí você pode utilizar essa água sem problema nenhum, você tá entendendo? Então, para quem tem caixa d'água,
não teria problema nenhum, porque a água fica descansando na caixa e quando você utiliza, o cloro praticamente já não está presente nessa água, tá certo? A segunda pergunta, encaminhado pela Vicky, né, Vika, ela pergunta o problema do esterco de galinha. Ela disse que aplicou nas suas plantas e quase matou as plantas, né? Por que que isso ocorre, né? Vika, você pode assistir também os vídeos, né, que eu falo sobre esterco de galinha, tá certo? Na verdade, existem dois tipos de esterco de galinha. O esterco de galinha que vem da avicultura, né, das granjas, e o esterco de galinha, digamos assim, das galinhas solto no quintal, ok? É diferente, né, o seu esterco, tá certo? O esterco de galinha, principalmente das aviculturas, né, das granjas, elas têm uma salinidade muito maior comparado ao esterco de galinha, esses de curral, tá certo? Então, isso traduz principalmente na salinidade. Então, normalmente, o esterco de galinha que a gente vê no comércio, elas são basicamente oriundo desse tipo de avicultura industrial, ok? Então, elas são mais salinas, tá certo? Então, você tem que tomar cuidado. Você pode usar sim, né? Mas você tem que tomar cuidado com relação à quantidade, tá certo? Eu não posso aqui falar para você qual é a exata quantidade que você coloca, porque eu não sei, existem várias marcas, né? Vários tipos de esterco sendo comercializado. Então, infelizmente, eu não sei falar para você a exatidão, mas coloque um pouquinho por vaso, né? E assim você tendo uma noção do resultado das plantas, você vai com o tempo acertando o seu manejo com relação à adubação com esse tipo de adubo, tá certo? Mas muito cuidado, né? Tá? Sempre começar com pequenas quantidades, com as dosagens em pequenas quantidades, para não ter esse tipo de problema que você teve agora recentemente. Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos, tá? A terceira pergunta, encaminhada pela Renata, ela pergunta se a areia poderia ser utilizado para o uso da estaquia, produção de mudas de estaquia, aqui de primavera, azaleia. Pode sim, viu, Renata? Você pode utilizar areia. Eu já fiz isso, né? Em muitas ocasiões onde a gente não tinha outros materiais, tá? O único cuidado com relação à areia é a sua esterilização, tá? Então eu postei recentemente aqui a esterilização via pamonha, né? Via o sistema de pamonha, que é o sistema via vapor d'água, que você pode fazer em pequenas quantidades. Também tem a esterilização solar, que você pode fazer também numa quantidade maior, tá? Todos esses sistemas baratos, né? E relativamente fáceis de você fazer a esterilização do seu substrato. Fora isso, você pode utilizar esses materiais, sim, com certeza, no sistema que a gente mostrou aqui no outro vídeo, né, que é a produção de mudas de estacas. A quarta pergunta, a Milena me manda uma pergunta realmente comum aqui e complicado, tá certo? Ela viu a presença de larvas do fungus gnats em todas as suas plantas, né? E ela pergunta como é que ela pode resolver rapidamente esse sistema. Você pode sim fazer o uso de inseticidas sistêmicos, tá certo? Esse seria uma forma bem rápida de você tentar contornar esse seu problema. O problema é que esses produtos, né, elas precisam de receituário agronômico, né, e são produtos muitas vezes problemáticas, né, para não falar perigosas, tá certo? Então, eu não aconselho você fazer esse tipo de tratamento, por exemplo, na sua casa, né? Eu acho complicado. Eu tenho vários vídeos aqui
falando sobre outras alternativas. Vai ser um pouco mais trabalhoso, né? Mas com o tempo você vai conseguir sim fazer o controle. Eu aproveito aqui para você, né, para outras pessoas assistirem, né, outros vídeos que eu já postei sobre as larvas do fungos ignatis, né? Existem, se eu não me engano, 3 ou 4 vídeos que eu já postei, as alternativas, tá certo? Então, por exemplo, quarentena, o uso de casca de arroz carbonizada, né? Essa casca mais nova que tem o cheiro de queimado, isso também repele esses insetos. O uso, por exemplo, de plantas repelentes, o uso, né, daquelas armadilhas amarelas, tudo isso que você pode encontrar facilmente, tá, em lojas especializadas. A quinta pergunta, o pé de amora, né, não vai para frente, por quê, né? Olha, normalmente, pelo que eu tenho visto, o pessoal deixa a amora dentro de casa, tá certo? E esse pode ser o principal problema, porque a amora ela necessita de alta insolação. Então é uma planta, tá, que gosta muito do sol, tá certo? Então ela tem que ter pelo menos aí 7, 8 horas de luz direta nessas plantas, mesmo que seja plantas pequenas, né, os chamados bonsais. Então, dentro de casa, talvez você precise colocar num local onde você tenha a maior insolação possível, senão essas plantas não vão para frente. Outra coisa com relação à amora, tá? A amora parece ser uma planta que não gosta muito da salinidade, tá certo? Então, eu vou fazer um vídeo futuramente sobre essa espécie, ok? Principalmente porque é uma planta muito cultivada hoje na forma de bonsai, né? Na forma de pequenos vasos, tá certo? Então, se você puder esperar, a gente vai fazer um vídeo integral sobre essa espécie. A pedido de muitas pessoas, né? Aqui pelo canal mesmo ou pelo meu Instagram, a gente vai fazer o sorteio desse livro aqui, tá certo? Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas, tá certo? Para que vocês participem desse sorteio, vocês vão ter que me responder aqui no YouTube a seguinte pergunta, tá certo? Você acha difícil o cultivo das orquídeas? Tá? Responda essa pergunta, tá? Aqui pelo YouTube. A gente vai fazer esse sorteio no dia 10 de abril, ok? Só vão estar concorrendo as pessoas que responderem essa pergunta, ok? Vocês viram que essas perguntas bem interessantes, né? A gente acabou fazendo essa sessão de respostas, de perguntas e respostas, né? Mas eu agradeço todo mundo que estão enviando as perguntas e solicito que outras pessoas aqui, né, o pessoal que tá chegando novo aqui no canal, encaminhe as suas perguntas e sugestões, tá certo? Isso ajuda bastante, né, não somente o canal, mas a todos aqui que assistem esse trabalho da gente. Pessoal, como em todos os vídeos, eu peço a sua ajuda especial para essa entidade Lar Três Irmãs. É uma entidade que acolhe velhinhos muitas vezes abandonados, tá, pelas suas, então tudo que eles precisam, alimentação, abrigo, vestuário. Se vocês puderem ajudar, seria muito interessante, tá certo? Contribua você também. E peço também, tá, a sua ajuda para esse canal, tá certo? Clique no joinha, se inscreva, compartilhe esses vídeos para outras pessoas, para os seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal, o nosso trabalho aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço.